Boa noite, pessoal. Boa noite quem está aqui dentro, boa noite quem está aqui fora. Sejam muito bem-vindas. Nós vamos começar, se vocês quiserem, tá? Aqui para dentro. A gente tem, né, essa noite muito especial aqui para nós, para a gente da estação. Para mim é especialíssimo, porque uma das razões da estação existir para mim é poder fazer eventos como esse acontecerem. Eu gosto muito de reunir as pessoas para falar, para conversar, e principalmente depois que eu fiz a minha primeira experiência com o Santo Forte, juntar as pessoas em torno da mesa para comer e beber e conversar de coisa séria, conversar de coisa não séria, tudo ao mesmo tempo. Tá? Tudo ao mesmo tempo, né? Porque é muito gostoso. Na vida é assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Por que a gente tem que separar? Hora a gente vai fazer uma palestra, hora a gente vai lá divertir. E desde que a gente fez a primeira experiência, que foi o primeiro Papo de Mulher Sem Filtro, né, o ano passado, a gente viu que a experiência era muito boa e a gente tem repetido, né? E aí, hoje é o último dia teórico da jornada do patrimônio cultural, e a gente aproveitou que a gente já tinha um combinado com a Sala Mineira, que a gente tem uma parceria muito importante com o Sebrae, do Entre Lugar, e a gente já queria fazer esse evento numa sexta-feira para trazer as mulheres para cá, para poder falar de liderança, comer e beber e conversar e depois cantar e dançar junto com a Fabrícia. E aí a gente juntou e fez o evento 2 em 1. Né? Então hoje está acontecendo aqui ao mesmo tempo a jornada do patrimônio e esse encontro, workshop de liderança feminina da Sala Mineira e Sebrae. Então, isso também é muito interessante, a gente poder juntar as forças e fazer alguma coisa assim muito maior e mais potente. E aí, mulheres, já até adianto, né, principalmente para as mulheres, de ficar o convite aí de que a gente se junte mais, que a gente se fortaleça mais, que a gente vá se juntando, que eu estou vendo que já todo mundo foi se juntando aí pela afinidade, né, nas mesas, mas que depois a gente consiga fazer um laço assim, entre os laços que já existem. Né? Se vocês olharem o entrelugar, o nosso símbolo, são 3 anéis que se enlaçam. Então, são 3 ou mais pessoas ou agrupamentos diferentes que fazem laço. Então, a gente pode fazer laço entre diversos outros laços que já existem. Então, já fica o convite aí para a gente estreitar esses laços e trazer muita coisa boa aqui para a nossa cidade. Então, é isso que eu queria dizer, né, dessa importância de vocês aqui, que a gente continue juntas. Esqueci de dizer, né, quem não me conhece, eu sou a Marina do Entre Lugar, que eu já tô falando, a gente já tem 5 dias, né? Hoje é o 5º dia falando a mesma coisa, e a gente começa a abreviar, né? Porque a gente acha que já falou. Então, eu sou Marina, sou do Entre Lugar. O Entre Lugar é um espaço de cuidado e formação, então a gente promove o cuidado com a saúde mental através de atendimentos clínicos, mas também através de rodas de conversa, eventos como esse. A gente também promove cursos para formação em diversas áreas. Então, por isso que tem tudo a ver com a gente estar aqui nesse lugar, tá bom? Antes da gente passar para as meninas, eu queria que o Beto se apresentasse, que ele é meu parceiro aqui na estação, para vocês saberem um pouco que laço que é esse, que a estação é o encontro do Entre Lugar e do Santo Forte. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindo, que tem ali. A estação é um lugar muito especial para mim, para a Marina e para a Oliveira. E essa semana a gente está consolidando esse espaço, né? Entregando o que a gente prometeu para a Prefeitura e para a comunidade. Então é um evento que está sendo muito importante para nós. Realmente parece repetitivo a gente falar nesse momento, mas a plateia é nova. Né? Como a Marina disse, eu sou o Beto e
Eu acho que esse momento agora aqui só reforça essa parceria, esse caminho meu que cruzou com o caminho da Marina, já que a jornada fala sobre os caminhos, né? E nada melhor do que uma estação para os caminhos se cruzarem, né? E dali surgirem amizades, florescer a arte, a cultura e o saber, né? Então, vou deixar com vocês, que hoje a noite brilha. E aí, na continuidade, né, então, da noite, a gente vai ter o workshop sobre liderança feminina com a Alice. Depois, a Meiribel vai contar essa história de empreendedorismo que vai passando de geração em geração, de mãe para filha, e o tanto que a comunidade libanesa, da qual ela tem origem, né, foi inspirando ela nesse processo dela de empreender. Então, hoje a noite vai ser muito rica. E no final, a gente vai ter o show com a Fabrícia Viana, que é a nossa professora aqui da oficina de coral. Então, quem quiser cantar, gente, é só vir, né, para poder fazer aula de canto coral com a Fabrícia. É canto coral, viu, gente? Ela treina a voz, descobre qual que é a sua voz, se é soprano, se é beltrano, que eu não sei o nome das vozes. E aí ela ensina tudo isso, é muito, muito bonito. Se vocês quiserem vir fazer uma experiência sem compromisso, tá? É na terça-feira, às 6h30. E agora eu vou passar para você. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosane, sou da Sala Mineira do Empreendedor. A gente trabalha na prefeitura, primeiro andar. A gente está mexendo agora com os microempreendedores. Então, quem precisar se formalizar ou precisar que a gente oriente a respeito dos MEIs, podem estar procurando a gente. A gente tem uma parceria grande com o Sebrae. A gente trouxe a Alice hoje para fazer uma palestra para a gente maravilhosa. Então, nós estamos esperando vocês na prefeitura. Quem precisar quem precisa, às vezes a gente pode não saber orientar no momento, mas a gente tem uma grande parceria com o Sebrae, com a Junta Comercial e com a Receita Federal. Então, o que precisarem, pode estar procurando a gente. E a gente agradece, né, da presença de vocês. A gente conseguiu brindes para essa noite, gente. A turma é maravilhosa. Vou falar para vocês os brindes que a gente conseguiu para essa noite linda que a gente vai ter. Muitos brindes, gente. Olha, as nossas parcerias. Sebrae mandou agenda para nós maravilhosas para sortear para vocês. Make You, que é uma lojinha de maquiagem maravilhosa, cheia de charme. A Drogaria Americanas, que está sempre presente com a gente. A Ering mandou brinde para nós. Bonecaria da Tati, gente, que é a Associação Arte Delas. É um carinho das meninas para a gente. A Lu Coimbra Atelier. Bonecaria da Lu, que também é da Associação Arte Delas. Boticário. Relojaria Hora Mundi. Real Joias. Maiara Biju. Isabela Calçados. Pão Nobre, Esquilo Tecidos, Sônia Salgado, que também é a Associação Arte Delas. Gente, os brindes estão ótimos e vocês vão adorar a palestra. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada, Rosane, Marina, Beto. Ela quer falar? Deixa eu apresentar, gente. A Rosana trabalha com a gente no Cine. Ela é a parte que, se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou passar a palavra para ela para falar uma boa noite para vocês. Pode? A Rosana trabalha no Cine. Então, quem precisar, a maioria dos trabalhos agora que seguro-desemprego é para procurar o Cine. A Rosana está lá à disposição. Currículo, quem quiser levar, pode levar para lá, que ela... como que é? Divulgações de vagas. Então, a Rosana está lá para atender vocês no Cine, viu? Vou passar agora para a Alice. Muito bem. Só mulheres poderosas, né? E com possibilidade de ajudar todas vocês, né? Então, meninos, boa noite. Sejam bem-vindos a esse encontro, né? Gostei desse formato leve, uma sexta-feira à noite. Acho que combina muito bem a gente estar ao redor de mesas, né? Para a gente falar de assuntos que, na verdade,
faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu quero que vocês aproveitem essa noite para trocar ideias entre si, comigo, fazer novas conexões, né? Vai ser uma oportunidade de ouro aí, porque estava conversando com a Marina mais cedo, ter grupos unidos de mulheres empreendedoras ainda faz muito sentido, e o Sebrae, inclusive, tem projetos específicos para grupos de mulheres. Quando existem esses grupos unidos, que estão, né, em busca de capacitações, aprendizados e melhorias para um determinado grupo, o Sebrae tem o Sebrae Delas, é um projeto, né, com foco em mulheres empreendedoras. Então, se a gente sai daqui com um grupo unido, quem sabe a gente não fortalece e traz cada vez mais projetos aqui para vocês, né? É uma possibilidade, mas talvez a gente esteja aqui no início de um projeto. Bom, hoje a gente vai falar sobre liderança feminina. Fique à vontade para interagir comigo, a gente vai ter esses momentos aí de trocas. Me apresentando rapidamente, meu nome é Alice, eu sou consultora do Sebrae aqui no Regional Centro-Oeste e Sudoeste. A gente atende uma área grande aqui, eu sou de Divinópolis, mas a gente atende áreas aí de Nova Serrana, Formiga, Itaúna, Passos, São Sebastião do Paraíso, cidades que vão permeando aí o Centro-Oeste e Sudoeste de Minas. E eu já trouxe ali uma provocação, porque além de consultora, né, eu também vivencio questões da minha vida pessoal, né? Será que eu sou líder? Se eu for pensar no termo aí da nossa palestra de hoje, será que eu sou líder em algum momento, em alguma circunstância, né? E aí eu também trago essa pergunta para vocês pensarem: eu sou líder? Eu consigo liderar? Ou eu tenho uma responsabilidade de liderar pessoas? Eu vou trazer aqui hoje que a gente tem possibilidade de atuar como líderes em várias circunstâncias da nossa vida, né? Não só como líder de equipe, de empresas, né? Mas às vezes a gente é líder em casa, às vezes a gente é líder em algum momento na família, para algum grupo, né? Então, acho que sim, né? Eu sou líder e mais do que isso, eu acho que eu estou caminhando também para buscar uma liderança de mim mesma. E aí eu vou falar também bastante sobre isso, para a gente começar por aí, né? Começando olhando para o nosso contexto, para a gente, para que a gente possa também ser líder das nossas próprias vidas, né? Mas eu gosto de iniciar também lembrando a todos qual que é o propósito do Sebrae, né? O propósito do Sebrae é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. O significado do Sebrae, para quem não conhece, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, é a nossa razão de ser, as pequenas empresas e os potenciais empreendedores. Mas a gente sempre traz por trás disso aí, né, e muito forte, a questão do transformar vidas, porque não adianta a gente trazer gestão, aprendizado, se aquilo não transforma essas pessoas mesmo. Então, por isso que esses assuntos permeiam outros temas que não só diretamente relacionados ao empreendedorismo. Por isso que faz sentido a gente também falar sobre liderança feminina. Para começar, eu vou testar aqui o áudio primeiro, mas eu quero trazer um videozinho para a gente começar a refletir esse assunto de liderança e principalmente de liderança feminina. Vamos ver se vai dar certinho. Fala pra gente o nome de vocês. Rafael Bizantino. Eu sou Miguel Paulino. Melina. Diego Vaqueiro. E eu sou a Marcela. Meu nome é Ana Flávia. Gabriela Ferreira. Caio de Adonis. Estão vendo que tem um monte de bolinha aí ao redor de vocês? Sim? Então, o trabalho de vocês é colocar essas bolinhas dentro desses vasos de vidro. Só que um vaso só pode ter bolinha vermelha e no outro só pode ter bolinha azul. Tá bom?
Bem justo. É? Por que é bem justo? O que você acha, Rafa, que ela recebeu menos que você? Sei lá. Não é justo. É diferente aí. Tem muito mais. Por que não é justo? Porque tem muito mais. A gente trabalhou junto, a mesma coisa e eu fiz isso. Então, a Paulinha recebeu menos doce porque ela é uma menina. Ué? Não. Mesma coisa que eu falar que você vai receber 10 doces porque é seu cabelo, quanto você vai receber 12 porque é seu cabelo tá bom. Não, isso é preconceito. Não sei, eu achei meio injusto. Porque a gente fez a mesma coisa. Ou pode ser que eu tenha feito mais ou ele tenha feito mais, mas assim, ambos fizeram a mesma coisa. Eu vou tentar com menos do que ele. É assim que cresceu. Só que não é diferente. Bom, para começar, né, eu acho que é um bom vídeo para a gente contextualizar por que falar de liderança feminina. Talvez vocês tenham, né, se identificado ou já vivenciaram algo similar a isso, né? E é legal trazer isso com crianças, porque crianças, em tese, assim, não tem os vícios de um adulto, não tem toda a maturidade, não passou por tanta coisa na vida, então ele está aprendendo tudo, né? As crianças estão aprendendo e muitas vezes elas não têm essa maldade. E elas já veem desde cedo que, poxa, tá errado isso, como assim? Ela recebeu menos por ser mulher? E esse assunto existe porque a gente sabe bem por quê, né? Aliás, a gente nem sabe o porquê, mas a gente sabe o que acontece. Que muitas vezes as mulheres realmente ainda ganham menos que os homens, né? A gente fala aí de uma igualdade e equidade de gênero em alguns aspectos. A gente não está tão igual assim em tudo, né? A gente não é remunerado de forma igual ainda em tudo que a gente faz. Então, gente, acho que começa por aí, né? Faz sentido falar de liderança feminina? Faz, porque a gente ainda não tem essa igualdade em todos os aspectos, né? Gostaria de um dia, e espero que um dia a gente alcance um momento em que a gente só venha falar apenas de liderança, né? Mas a gente ainda tem que ter esse recorte do feminino, e eu acho que esse grupo aqui está aqui predominantemente feminino, acho que dá pra gente falar de uma forma bem aberta, né? Bom, sobre essa questão da igualdade de gênero, tem um outro vídeo aqui que ele é um pouquinho mais demorado. Eu vou mostrar só um trechinho dele, inicial, para ilustrar. Mas ele fala aí do contexto da igualdade, né, da diferença entre gênero ao longo dos anos. E do que a gente tem pela frente de perspectiva, né? Não sei se vocês já viram algum tipo de estudo, mas alguns falam, né, que a gente precisa de mais de 200 anos ainda, no ritmo que a gente está, para conseguir ver a igualdade de gênero em todos os aspectos, para homens e para mulheres. E será que a gente consegue encurtar esse tempo? Né? Será que a gente consegue reduzir essa perspectiva de, poxa, 250 anos, eu não vou ver, meus filhos não vão ver, minhas filhas não vão ver, minhas netas não vão ver, talvez, né? Então, pensar que às vezes a gente pode começar promovendo eventos e união entre a gente, e reflexões que vêm trazer aí para a sociedade essa noção de que a gente precisa encurtar esse tempo em que a igualdade vai acontecer. Poxa, 250 anos, não vou ver, ninguém vai ver, né? Então, eu estou trazendo essa reflexão mais para a gente começar a falar sobre o assunto. Vou até passar essa parte, porque eu já adiantei esse tema, porque esse vídeo fala principalmente disso, de que
A gente não tem essa igualdade, há muito tempo a gente não tem, e ainda a gente vai ter que esperar mais 250 anos para ver essa igualdade em todos os aspectos, principalmente no mercado de trabalho, né? Para a gente trazer isso para a nossa realidade, o que eu posso fazer, então, para que a gente não veja esse cenário tão difícil de igualdade de gênero, né? E para que a gente não veja isso demorar tanto. Como nós, mulheres, podemos trabalhar nossa liderança para melhorar o agora com foco no depois de amanhã, né? Para a gente trabalhar o contexto de agora, pensando no que as próximas gerações vão vivenciar. E aí, começa muito por esse assunto de liderança. Começa por a gente entender que a gente entender o nosso próprio contexto e a nossa própria atuação como líder de nós mesmos, a gente já está começando a fazer um movimento, né, de deixar um legado, né? Para começar, então, esse assunto da liderança, vocês sabem definir o que é liderança? Alguém se arrisca? Alguém quer ajudar? Quem tem essa capacidade e o filho para levar um grupo à frente. Levar um grupo à frente. Então, é tipo... Repete, eu não vi. Que é tipo assim, comandar. Comandar. Comandar, levar um grupo à frente, né? Faz sentido? Essas definições? Faz? É o que a gente, né, tá acostumado a ver como exemplo de líderes. Líderes, em geral, têm pessoas por trás ou junto, né, que esses líderes vão guiar, né? Então, é por aí. A liderança é o comandar, é o guiar pessoas, mas sabe o que tem de mais interessante nesse termo, que às vezes a gente não lembra e não associa? Que liderança é um processo também, né? A gente não nasce líder, a gente pode se transformar, a gente pode chegar lá. Então é um processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras, conforme a necessidade e situação, e que as levam a realizar um ou mais objetivos. Essas palavras em negrito acho que estão aí, estão aí para a gente prestar atenção aos termos mais chave da questão da liderança. Influencia e induz objetivos. Então é mais ou menos o que a nossa colega disse ali, né? Influencia grupos, induz grupos para um objetivo. Ela falou para frente, né? Para se guiar, ou comandar, né? A gente tem que ter um objetivo por trás. Então, para liderar, a gente tem que ter objetivos. Outra definição para ajudar, essa é de Peter Drucker. A única verdadeira definição de um líder é alguém que tem seguidores. Um líder eficaz não é alguém que seja amado ou admirado, mas alguém cujos seguidores fazem a coisa certa. A popularidade não é liderança, os resultados são. A popularidade não é sinônimo de liderança, mas os resultados. Porque às vezes a gente pode ver, né, pessoas com uma certa referência, com uma certa influência sobre outras. E tem bastante por aí, né? O termo influência está muito popular, né? Virou até uma função, influenciador. Mas o influenciador ou a pessoa influente não quer dizer que é líder. Porque não quer dizer que ela tem resultado nessa liderança, nessa forma de influenciar as pessoas, né? A gente, para ser líder, a gente tem que influenciar com objetivo, com resultado. Mais ou menos casando com aquela ideia ali do que eu mostrei anteriormente, né, de ter um objetivo final. E existem alguns níveis de liderança. Eu vou trazer alguns aqui para a gente começar a refletir. O primeiro é o líder de si. Eu já comecei a adiantar até, né, na minha fala inicial. Líder de si, líder da própria vida, líder dos próprios objetivos. Se para liderar a gente tem que ter objetivo e resultado, então que a gente seja líder de nós mesmos, obtendo os nossos resultados, os nossos objetivos. Faz sentido? Quantas vezes a gente não teve aí na vida que liderar alguma iniciativa para a gente conseguir o que a gente queria ou precisava, né? Então, acho que
passa por esse aspecto, a gente ter os nossos objetivos, os nossos focos, para a gente se guiar para isso. A pergunta que está por trás dessa questão aí do líder de si é: a gente está traçando os nossos objetivos? A gente está sabendo onde a gente quer chegar? Eu acho que nem sempre, né, a gente sabe. E é um bom ponto de partida a gente começar a se planejar e saber ou ter clareza de para onde a gente quer, onde eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 2 anos, né, para a gente conseguir ter esses bons resultados do líder de si. Esse é o primeiro nível. Tem um outro, o líder de outros, né? O líder de si, ele pode também se tornar líder de outros. E os líderes de outros é bem o que vocês duas falaram, né? Tem pessoas por trás. Tem conhecimento e tem outras... Hã? Engraçado, né? Que é o primeiro nível, mas parece realmente mais difícil. Porque não tem fórmula, né? Não tem uma regra. A gente tem a nossa realidade, cada um tem sua vida, então não tem uma fórmula. A vida não tem receita, né, gente? E o líder de outros, ele é o que vai, então, guiar outras pessoas. Se a gente for fazer uma associação, é como se o líder de si fosse, assim, a pessoa... Fazendo uma analogia do futebol, por exemplo, é como se o líder de si fosse o jogador que manda bem na própria carreira, joga bem, está focado nos seus resultados. O líder de outros seria o capitão do time, né? Ele tem outros ali que ele está liderando ou representando. Então, esse líder de outros tem que ter uma força aí sobre outros. Mas tem também o líder de líderes, né? O líder de líderes, ele está em outro nível. Ele está no nível que vai guiar quem lidera outros, né? Então, ele vai liderar quem lidera. Numa analogia do futebol, seria como se fosse o técnico ali, né? Ele está liderando alguns líderes que estão liderando outras pessoas. E o líder de negócios é como se fosse o dono do time, né? O dono do time, ele está tendo que ter uma noção do todo, dos resultados do time, dos resultados do treinador, do resultado do capitão e, claro, dos jogadores individualmente. A gente pode estar nesse momento, né, tendo um papel como qualquer um desses aqui, né? Eu não vou saber detalhes de cada uma aqui hoje, mas pode ser que vocês sejam líderes de negócios, líderes de líderes, líder de outros ou líder de si, né? Hoje a gente vai focar nos 2 primeiros, líder de si e líder de outros, que são os níveis que provavelmente a gente, os cargos que a gente atua aí, né? As funções que a gente atua no nosso dia a dia são as mais prováveis. Começando com o líder de si. Eu, líder, Alice, por onde começo? Não sei. Eu não sei se eu sou líder de mim, não sei se eu tenho clareza sobre isso, mas gostaria de entender um pouco mais. Então vamos começar a entender como é que a gente pode ter clareza se a gente é líder de si ou se a gente consegue ser. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Esse é o ponto de partida. Eu sei meus objetivos, eu sei para onde eu quero chegar. E aí? Vocês pensam sobre isso? Sobre os objetivos, as metas? Quem que trabalha com metas? Quando a gente tem metas, assim, principalmente quando envolve o financeiro, aí a gente tem certeza que, poxa vida, eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu tenho que correr atrás de alcançar aquilo. Mas a gente pode e deve traçar metas para a nossa vida pessoal também, né? Independente de ter a obrigação de cumprir uma meta ali de trabalho ou de faturamento, a gente pode traçar metas para as nossas vidas. E aí, quem está traçando metas para as próprias vidas? Difícil, né? Até eu começo a pensar assim, gente, será que eu estou traçando? Será que estão claras o suficiente essas metas? Porque às vezes a gente tem as ideias, os sonhos, né? Alice. Perfeito. Na verdade, gente, as metas nem tem que ser de longo prazo, não. Meta tem que ser de curto prazo, sabe por quê? Para a gente conseguir ver esses resultados acontecendo. Se a gente traça metas muito distantes, fica tão distante que a gente acaba nem se esforçando tanto. Eu quero construir uma casa. Nossa, para mim vai demorar tanto para eu chegar nisso. Não posso começar devagar? Vou começar buscando
um imóvel alugado, começando a ter minhas coisas, começar a construir esse patrimônio para um dia eu ter minha própria casa. É mais ou menos por aí, né? Essas metas, esses sonhos grandes, a gente pode até falar assim, né? Esses sonhos grandes a gente pode ir transformando em sonhos pequenos para a gente associá-los a metas e resolver ali, conseguir ver esses resultados no curto prazo. Então, eu acho que começar pensando nisso, né? De objetivos grandes, que podem ser objetivos mais palpáveis, que a gente pode resolver em curto prazo e que daqui a um ano, por exemplo, a gente já tenha visto algo que a gente vislumbrou no ano passado. Do ano passado para esse, o que você já conquistou? Né? Teve alguma coisa que foi pensada e foi alcançada? Quando a gente pensa assim, a gente até lembra, realmente, do ano passado para esse, teve uma coisa ali que aconteceu que eu alcancei. Mas, que legal seria e será se a gente conseguir realmente planejar algo para esse ano e no ano que vem a gente vê isso acontecer. Porque aí foi algo planejado. Né? Então, onde eu estou, para onde eu quero ir, começa por aí a parte da liderança de si, né? Alice, eu não sei por onde começar. Eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei onde eu quero estar no ano que vem. Então, eu vou fazer outro tipo de pergunta. Onde você está e o que te move? O que você gosta de fazer, né? Quais são os seus prazeres, seus hábitos, seus lazeres, seus propósitos? Que aí a gente começa a ter um pouco mais de clareza, porque o que a gente gosta, geralmente a gente sabe falar. Sabe como que a gente começa pensando? Formas de guiar a nossa vida, que cada um tem seu jeito. Eu me guio por desafios, ou eu me guio por estilos de vida, ou eu me guio pelo senso de dever e dedicação a uma causa, ou por segurança e estabilidade, ou por criatividade, autonomia e independência, ou por ser excelente no que eu faço. Alice, eu me guio por tudo isso. Nossa, caramba, então você tem um baita desafio. Mas, em geral, gente, a gente tem algumas coisas ali que são prioritárias no nosso estilo de atuar no trabalho, na vida. Será que é por desafio ou por estabilidade? Será que é mais por criatividade ou para se dedicar a uma causa? Quando a gente começa a categorizar o que nos move, a gente começa a ter um pouco mais de clareza no nosso propósito, né? No porquê eu acordo todos os dias para fazer o que eu faço. Né? Propósito é um termo que está muito popular, né? em cursos, palestras, mas também porque é muito importante a gente ter essa clareza de por que eu acordo todos os dias para fazer o que eu faço, né? O que me move. Nunca é só dinheiro, tá, gente? Porque às vezes a gente vai pensar que eu preciso de dinheiro. Nunca é só isso. Tem que ter um algo a mais. Se não tem um algo a mais, a gente tem que tentar conquistar esse algo a mais para que a gente não fique só acordando por causa de dinheiro, né? Porque a gente tem um objetivo maior por trás do que a gente faz. Reflexões, tá? Não quer dizer que todos aí já vão ter essas respostas, mas eu estou trazendo as reflexões para a gente começar a pensar sobre isso. E eu já adiantei esse tema de propósito. Tem uma frase que define bem esse termo, que eu gosto muito. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Todos nasceram, mas nem todos já perceberam o porquê nasceram. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito de vida? Né? Em que eu sou bom? Em que eu posso ser útil? Como que eu posso deixar um legado ou deixar um resultado para outras pessoas e fazer a diferença? Porque eu tenho certeza que todos aqui são pessoas amadas, queridas, que tem outras por trás aí, né? Mas a gente às vezes não tem essa clareza de qual que é o nosso propósito. Propósito, então, gente, é pensar sobre o que nos move, o que faz a gente acordar todos os dias, em que eu sou bom, em que eu faço a diferença para as pessoas. São algumas perguntas que nos levam a pensar. Alguém aí já tem uma resposta? Alguém já sabe o seu propósito? Sim? Nós temos propósito. Opa! Gente, nosso propósito é aprender, porque a gente precisa ajudar os meios da nossa cidade. Então, a cada dia a gente está aprendendo. E o que é mais maravilhoso, antes a gente não sabia nada, e agora a gente já tem um aprendizado bom,
E todo dia a gente está buscando aprender mais para ajudar vocês. Então, quem quer ser MEI, quem é MEI, pode estar procurando a gente, que esse é nosso propósito agora, é buscar para ajudar. Ainda teve um jabá aqui no meio, adorei. O aprendizado pode ser um propósito, o ensinar pode ser um propósito, o fazer a diferença na vida das pessoas, o ser útil para uma comunidade, para um determinado grupo, para uma determinada categoria de pessoas, né? Então a gente pode começar a pensar nesse propósito por aí, né? E o propósito também é bem definido como o porquê, né? Que eu disse ali, o porquê eu estou aqui. Porque eu faço o que eu faço, né? O porquê que eu estou numa sexta-feira à noite falando para um grupo de mulheres, né? O propósito do Sebrae eu adiantei ali, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Então tem a questão das vidas transformadas, das pessoas, da diferença que eu posso estar fazendo na vida de alguém, né? Às vezes eu preciso fazer para me autoconhecer. Alice, porque eu não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo, nesse momento ainda, pensar no meu propósito. Então, às vezes, a gente precisa ir fazer, começar a tentar, né? Começar a arriscar. Tem algo que você gosta de fazer? Sabe aquelas coisas que a gente faz e a gente não vê o tempo passar? Começa a pensar nessas coisas. Talvez ali tenha algo relacionado com o seu propósito. Quando a gente faz algo e não vê o tempo passar. Porque você gosta daquilo, já é um ponto de partida. Se aquilo for útil para alguém, é uma outra vantagem, né? É útil para mim, é útil para outro. E se alguém te pagar por isso ainda, melhor ainda. A gente está fazendo a tríade perfeita aí do propósito ou da atividade que pode guiar nosso, né? Que pode estar por trás do nosso propósito. Eu gosto, eu sou bom e as pessoas me pagam por isso, né? Então, comece pensando nisso, as atividades, as tarefas, as coisas que você faz que você não vê o tempo passar. Comece a ver, isso pode ser transformado em algo bom para outros? Isso pode ser uma fonte de renda? É o terceiro nível. Imagine essas coisas juntas, a gente está chegando aí então no propósito. Se você ainda não conseguiu casar as três coisas, eu vou dar uma ferramenta aqui que pode ajudar vocês a pensarem nisso. Essa é a ferramenta. São 3 círculos, um dentro do outro. No centro, a gente tem o nosso propósito. No círculo médio, a gente tem as nossas paixões. E por fora, as oportunidades. Como é que funciona esse preenchimento dessa atividade? Vou deixar aqui, né? Quem quiser depois tirar uma foto para praticar. Não vai ser um dia de atividade, mas se vocês quiserem praticar depois, funciona assim, ó. A gente começa descobrindo ou listando as nossas paixões. O que eu gosto de fazer? A gente vai pelo círculo médio ali. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de viajar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de mexer em planilha, eu gosto de dirigir, eu gosto de... enfim, a gente gosta de um monte de coisa, né? É mais ou menos por aí, de cozinhar. Essas coisas que você gosta, pode ser que estejam relacionadas com o seu propósito, né? E a gente vai tentar com que elas se casem exatamente com algo que te move e faz a diferença para os outros. Alice, eu gosto de viajar, mas o viajar necessariamente está linkado com um propósito? Não sei. Se eu fizer algo diferente durante essas viagens, que eu gere um resultado positivo para as outras pessoas, eu estou, talvez, conectando, sim, com um propósito. Então, vou trazer um exemplo aqui que eu mesmo comecei a preencher. O meu propósito passa por algo relacionado a isso aqui, ó, transformar a educação e promover diversidade. Beleza. E minhas paixões? Paixões são um monte, né? Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de pessoas, eu gosto de viajar, eu gosto de cozinhar. Poderia ter colocado mais coisas ali, né? Então, eu tenho um propósito e algumas paixões. Como que eu posso transformar isso em oportunidades? Por quê? Lembra que eu falei das 3 vantagens de uma atividade que podem estar linkadas com o propósito? Eu gosto, as pessoas, faz a diferença para as pessoas e eu posso ser pago por isso. Se eu consigo linkar esses três objetivos,
eu estou buscando oportunidades para as minhas paixões e para o meu propósito. Imagina que eu pense, por exemplo, em juntar essas minhas paixões, que eu já listei ali, criando oportunidades que estão conectadas com esse propósito. Será que eu posso criar conteúdo sobre trilhas? Porque tem a ver com a educação, ensinar, e tem a ver com uma coisa que eu gosto, que é fazer trilhas. Será que eu posso pensar em uma atividade de cozinhar ao ar livre? Ah, porque tinha uma outra atividade, paixão que eu tinha pulado ali, né? Atividades ao ar livre. Será que eu posso juntar essa questão de cozinhar ao ar livre, fazer uma atividade e fazer um evento e cozinhar ao ar livre? Será que eu posso, já que eu gosto de viajar e estudar fora do país? Será que eu posso criar cursos sobre diversidade na educação? Então eu começo a linkar paixões e captar ou detectar possibilidades de oportunidade. Quer dizer que tudo isso vai ser viável? Não. Né? A gente vai analisar isso depois. Primeiro a gente pensa nas oportunidades, juntando as nossas paixões, casando com o nosso propósito. Faz sentido? Faz sentido a gente buscar oportunidades dentro daquilo que a gente gosta de fazer? Nem sempre é a realidade, né? A gente está construindo, a gente constrói a nossa vida tentando chegar nesse cenário, em que a gente consiga fazer aquilo que a gente gosta, faz bem para os outros, aliás, é útil para os outros, e você é pago por isso. Então, comece listando paixões, comece detectando oportunidades, e se precisar de ajuda, se isso tiver a ver com empreendedorismo, o Sebrae pode ajudar vocês, tá? Mas não só o Sebrae, a gente pode buscar ajudas de pessoas que já vivenciaram, que já fazem algo assim. O que eu mais vejo, gente, agora fazendo um parênteses aqui, o que eu mais vejo aí na minha atuação como consultora de Sebrae é as pessoas realmente chegando com ideias. Chegando, olha, eu tenho uma ideia de fazer uma determinada coisa. Essa semana mesmo chegou uma moça com 2 ideias de negócio, assim. Ela faz uma determinada coisa, ela é costureira atualmente, mas ela veio com 2 ideias que passam ali por essa questão do costurar roupas, mas não é 100% aquilo, né? Tá conectado o assunto. E aí? Aí ela veio buscar o Sebrae para pedir uma ajuda. Por onde eu vou? E a gente ajuda vocês a pensarem nos elementos a favor e contra de cada ideia, para que você comece a ter clareza. A gente não vai te dar uma resposta definitiva, ó, faça isso que você vai ter sucesso, mas a gente vai te ajudar a guiar. Por quê? Existem N fatores que influenciam se ela vai abrir uma loja para produzir enxovais ou se ela vai abrir uma loja de roupas infantis. São coisas diferentes, mas eram as ideias dela, né? Então, gente, comece pensando em propósito, comece pensando em paixões, comece a linkar oportunidades, porque às vezes a gente caminha para os nossos objetivos começando por esse propósito, né? E começando com esse propósito, a gente está agindo a favor de ser líderes de nós mesmas, né? Definindo os nossos objetivos, né? Daquilo que a gente gosta, de preferência que a gente possa ainda ser pago por isso. Tem a ver também com essa frase aqui, pensar em propósito, pensar em objetivo. Vocês já viram? Alguém já leu ou assistiu o filme da Alice? Coincidentemente, né? O meu nome também. É um livro, filme infantil, né? Mas que traz algumas frases bem adultas, né? Um momento em que a Alice estava perdida, sem saber para onde vai, querendo sair de onde ela estava. Eu quero sair daqui, quero sair daqui. Quantas vezes a gente não se pega em situações assim na vida, né? Nossa, eu preciso sair dessa situação, desse momento, desse trabalho, desse relacionamento, dessa família, né? A gente quer um outro rumo, às vezes, na vida, e não sabe para onde. E aí o gato fala o que para Alice? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Senão, vai para qualquer rumo, né? Vai para qualquer emprego, você não sabe mesmo onde você quer chegar. Então a gente tem que pensar bem, né, sobre isso, o que a gente gosta, o que a gente quer, com o que a gente quer trabalhar, para a gente conseguir ter essas respostas, né, de qual o melhor caminho. Alice, legal, eu me conheço, eu sei para onde eu quero ir, mas às vezes eu não consigo sair do lugar, eu não consigo tomar uma atitude.
Porque os primeiros passos, às vezes, a gente até consegue, né? Saber o que a gente gosta, o que a gente quer, mas falta essa força aí de sair e tomar uma iniciativa. Esse é um termo que, na verdade, é até o título de um livro, Vai Lá e Faz, um livro de empreendedorismo, mas que tem muito a ver com esse assunto. Se a gente não for lá fazer, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber a resposta, se vai dar certo, se faz sentido, né? Vai ficar só no campo das ideias. Então, é o terceiro nível. A gente tem as ideias, a gente tem um propósito, a gente sabe onde quer chegar. O que a gente tem que fazer? Vamos lá fazer? Vamos começar a traçar metas? Metas curtas para o próximo mês, para a próxima semana, para amanhã. Amanhã eu já consigo pesquisar alguma coisa, amanhã eu consigo listar objetivos, né? No próximo mês eu já consigo dar um outro passo, pedir uma ajuda para alguém. No final do ano, será que eu já vou conseguir iniciar algum tipo de atividade que eu pensei? Né? As metas têm que ser rápidas, para a gente conseguir ver esses resultados, para a gente aprender com os erros, porque a gente também sempre erra, né? A gente vai errar ao longo do caminho, mas que a gente aprenda, erre rápido, corrija rápido e vá em direção desse nosso objetivo. Para a gente caminhar para conseguir esses resultados e conseguir os bons sonhos que a gente tem, eu vou trazer uma distinção de conceito que tem a ver com o comportamento de quem vai lá e faz e de quem espera a vida passar. Talvez alguém já tenha visto esse conceito, faz parte de um livro que chama Mindset. A diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que é isso? A mentalidade fixa, ela é aquele tipo de pessoa que acredita que as pessoas nascem ou não com uma habilidade ou talento, que sucesso é sorte. Essa pessoa é aquela que tem medo de errar e não se arrisca. Pode ser que a gente seja essa pessoa? Sim. Pode ser que em alguns momentos a gente tenha mais a mentalidade fixa? Sim. Muitas vezes a gente acha que não é capaz, não nasci para isso, não vou nem tentar. Não é assim? Tem coisas na vida que a gente fala assim, não vou nem tentar, não dou conta, não sei, não sirvo para isso. Eu, por exemplo, por muitos anos, exatos 6 anos, eu achava que eu não era pessoa para dirigir. Não sirvo para isso, não vou dirigir. Tem carteira, mas não. Tenho medo, não quero, nem pegava carro mais. Fiquei 6 anos com carteira sem dirigir, com medo. Você inventa um monte de motivo na cabeça. Tenho medo, não quero, não preciso, não gosto. Não sirvo para isso. Essa é a mentalidade fixa. A partir do momento que eu tive uma oportunidade de trabalho, que exigia eu dirigir, eu acho que eu virei a chave. E essa mentalidade fixa deixou de existir nesse aspecto da minha vida. Tomei frente, pego o carro, dirijo. Tenho medo? Às vezes tenho, mas eu vou com medo, né? Porque tem coisa que a gente tem que enfrentar com medo mesmo. Então, a mentalidade fixa, gente, não quer dizer que ela é fixa para sempre. Esse é um exemplo que eu dei, né? Vocês podem pensar aí na vida de vocês. Em que vocês têm mentalidade fixa? Que vocês acham que não são capazes e que vocês nem tentam. Será que isso pode ser transformado em mentalidade de crescimento? O que é a mentalidade de crescimento? É aquela que acredita que talento é um ponto de partida. Críticas geram aprendizado. É capaz de desenvolver as habilidades e não tem medo de falhar. Essa pessoa se esforça, essa pessoa vai lá e faz. Então, nesse momento que eu tive que enfrentar, o que eu quis enfrentar, não é eu tive, né? Eu quis enfrentar o meu medo, a minha mentalidade fixa para dirigir, eu fui lá e fiz, né? E eu parei de me preocupar com críticas. Vai ter gente me criticando? Vai. Tem gente que às vezes está do lado do banco, né? Quem dirige aí sabe. Está do lado e fica falando, nossa, mas você vai fazer assim, nossa. Aí fica palpitando. Vai ter? Vai. Mas a gente vai enfrentar. Tá bom. Quer dirigir? No meu lugar? Né? Não é assim? A gente enfrenta. Aguenta. Porque a gente já superou essa parte e a gente entende que o aprendizado vem com o tempo. A gente vem, e é muito, né? Direção é muito prática, é aprendizado mesmo com o tempo, com a vivência. E tudo na vida também é assim, não só isso. Então pensem aí nas coisas que às vezes travam vocês para tomar iniciativa para um propósito, para um objetivo, porque às vezes a gente tem essa mentalidade fixa, achando que a gente não é capaz. Ou a gente se deixa levar pelo que os outros falam também, né? As pessoas falam que você não é capaz. Às vezes a família, os amigos, as pessoas mais próximas são as que vão falar assim, ixi,
Você vai tentar isso? Vai dar certo não? Para que você vai investir? Você não nasceu para isso não? Né? Você não nasceu para ser dono de empresa não. Você não nasceu para ser empreendedora. Você não nasceu para cuidar de dinheiro. Você não nasceu para dirigir. A gente escuta isso de outras pessoas. E a gente vai ficar se levando pelo que os outros falam? Ou a gente vai ser dono de si e superar os nossos medos, as nossas barreiras, né? Então, gente, reflexões. Quer dizer que a gente é fixo pro resto da vida? Não. Mas a gente tem que tentar burlar isso. A gente tem que tentar pular isso, senão a gente não vai lá e faz, senão a gente não corre atrás dos nossos objetivos, senão a gente não é líder de si mesmo, né? Então, essa mentalidade de crescimento é aquela que realmente vai trazer frutos, vai fazer a gente alcançar objetivos, resultados. Sem ela, a gente fica fixo, sem mudar na nossa vida, sem ver o nosso propósito acontecer. Lembre-se, liderar é caminhar rumo a um objetivo. Eu falei isso desde o início, estou juntando aqui numa frase só. A gente lidera tendo um objetivo, senão se a gente não tem um objetivo, a gente é só uma pessoa que influencia, mas a gente não está com um objetivo. Então tem que ter um objetivo. Então o nosso... O que está por trás da palestra até agora é a gente visualizar seu próprio caminho futuro e ser líder de si para alcançar esse caminho. Com a mentalidade de crescimento, cada vez mais, enfrentando os medos, enfrentando os nossos desafios e tendo clareza de quem somos e o que gostamos, aonde queremos chegar. Até aí, estou falando então do líder de si, né? O líder de si que durante essa caminhada vai precisar de habilidades, recursos, redes, parceiros, né? Não só de si. Então, a ideia de que a gente pode ter pessoas junto da gente começa a fazer sentido e talvez a gente pode até caminhar para ser líder de outros, que é o segundo assunto que eu vou trazer aqui. Sozinhos nós vamos mais rápido, às vezes a gente tem essa sensação, não, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Como é que funciona então esses líderes de outros? Que é o segundo que eu quero ilustrar aqui, né? A gente falou do líder de si, tendo propósito, tendo objetivo, mas quando a gente caminha para ser líder de outros ou de outras, o líder de outros e a liderança, na verdade, é um processo de entender e liderar com emoções, lidar com emoções. Foi-se o tempo em que a gente associava a liderança só a um cargo. E é bom a gente tirar isso cada vez mais da nossa ideia, assim, de que liderar é cargo. Alguém te deu esse cargo, você é líder, você, né? Liderar é processo, é atitude, é comportamental e muitas vezes é lidar muito mais com emoções do que com funções. Pensem aí vocês, quando vocês são líder de outros ou de outras, caso sejam líderes em equipes, em empregos e cargos, quanto vocês têm que gerenciar emoções de vocês e dos outros para que aqueles objetivos que vocês têm em comum sejam alcançados. É mais do que habilidades técnicas, metas numéricas, é a gente contornar e saber equilibrar essas emoções. Então, o que eu preciso... Passei tudo aqui. Quando eu vou ser líder de outros, então, gente, eu começo muito com esse aspecto das emoções. É sobre empatia consigo mesmo e com os outros. É entender os limites de cada um. É entender os pontos fortes de cada um. Para que a gente consiga, junto para um objetivo, né, quem lidera outros tem um objetivo em comum, a gente consiga extrair o melhor de cada um. Então, é conhecer o outro, é escutar, é respeitar, é se comunicar. E em relação a equipes, entender o todo e compartilhar de uma visão, um propósito. Se no a liderança de si a gente precisa do propósito, a liderança de outros a gente precisa de um propósito em comum. Se não existe essa visão de que a gente tem um objetivo em comum, um pensamento em comum e um foco, a gente não vai conseguir liderar bem. Faz sentido? Alguém aqui lidera equipes? Tem ou funcionários, ou famílias, ou é líder na família, porque às vezes a gente né? Eu acho que na maioria das vezes as mulheres acabam tomando esse cargo, né, em casa. Líder em família, toma as decisões,
né? E muitas vezes é a responsável por tudo, às vezes na casa, né? São as famosas funções não remuneradas, né, que a gente tem. Mulheres têm muito mais funções não remuneradas do que homens. A gente tem atividades muito mais atividades não remuneradas do que os homens. E às vezes a gente é líder nesses momentos. Quantas vezes a gente não tem que realmente compartilhar ou liderar essas pessoas, tendo em vista esse equilíbrio de emoções, de filhos, de marido, de irmãos, de pais, né? Então é saber mesmo, bons líderes, pensem aí, caso vocês não sejam essas pessoas, pensem quem são líderes na família de vocês. Quem são aquelas pessoas que são chave assim, para unir, para gerenciar conflito, para moderar alguma situação ali delicada, né? Para tomar frente de festas, eventos. Sempre tem alguém assim na família, né? Ou é a gente ou alguém que a gente lembra. Então essas pessoas têm que ser as pessoas que sabem escutar, que sabem respeitar, que têm um pouco mais de empatia pelos outros, né? Que saiba se comunicar, porque afinal liderar os outros passa por tudo isso. Faz sentido? Dentro da família é um bom exemplo, porque não é cargo. Pode até ser que a gente assuma os cargos, né? Por ser mãe e tal, mas... É um cargo sem remuneração. É o cargo sem remuneração. Mas alguns em famílias não são cargos, assim, são pessoas que tomam frente. Pensa assim, às vezes tem uma tia, uma irmã, alguém que é uma pessoa que toma frente das iniciativas em família. Não é cargo. É aquela atitude, né? Mas é a atitude de quem tem esses comportamentos em geral, né? Que tem empatia, comunicação, sabe realmente lidar com esses conflitos e lidar com as pessoas e com as diferenças. Faz sentido até aí? Bom, e para a gente caminhar para o final, né, dessas reflexões de uma sexta-feira à noite, que vocês estão aí, né, doidos para ver um show também, eu queria deixar uma atividade que não é para fazer agora, mas é para vocês praticarem aí amanhã, segunda, o dia que vocês forem olhar para si, né? A gente está falando muito de olhar para si, liderar a si mesmo. O dia que vocês estiverem aí com um momento só para vocês, que a gente tem que ter esses momentos, né? A gente está tendo esses momentos? Se não está tendo, vamos tentar achar na nossa agenda um horário para si. Eu sei que às vezes a mãe, a líder de família, líder de equipe, a pessoa que trabalha por conta própria, difícil achar um horário para si. A gente tem que achar, que seja um horário que a gente vai caminhar, que seja no banho, né? Um momento para si. Na hora que eu estou no banho, tá bom, o horário que você conseguiu é esse, o horário que você está ali fazendo uma atividade que gosta, dançando, cantando, teatro, estava vendo os meninos ali no teatro hoje. Então, ache esses momentos para si, para vocês pensarem nessa prática aqui, ó, é a capa de revista. O que é a atividade da capa de revista? É a gente imaginar daqui um ano, na verdade no final deste ano, não precisa nem um ano, porque hoje me bateu uma bad pensando, gente, falta 3 meses para acabar o ano. Alguém pensou isso hoje também? No final deste ano, 3 meses. 3 meses. Num piscar de olhos vai acabar, mas daqui 3 meses. Qual seria a notícia sobre você ou sobre o seu negócio que você gostaria de ver na capa de uma revista, no final? Uma revista local, uma revista imaginária, né? O que você queria ver na capa dessa revista com uma notícia em 3 meses? Conseguir vencer o 2023. Uma boa capa, né? Que às vezes foi um ano aí de desafios, né? Que testou a nossa força, a nossa flexibilidade, a nossa resiliência, né? Às vezes a gente passa mesmo por anos que a gente lembra, nossa, tal ano foi difícil, tal ano foi conturbado. Então, legal, gostei. O que mais, né? Às vezes cada um vai ter sua particularidade, mas eu queria que vocês depois pensassem nesse momento que vocês estiverem só com vocês, pensem, o que eu gostaria de ver numa capa de revista no final de 2023? Como uma notícia, iniciou uma atividade nova, iniciou um negócio novo, foi a empresa mais vendida na cidade, né? Com mais produtos vendidos na cidade.
ou fez uma apresentação em que as pessoas aplaudiram de pé, né? Ou aprendeu uma nova habilidade, viajou para uma outra cidade e aprendeu uma nova habilidade, viajou bastante, que seja um lazer, né, gente? A revista Caras, quem lembra dessa revista? Hã? Todo mundo lá chique, lugar chique. Nossa, tá no resort, ele só curtindo a vida. Que seja isso também, né? Tirou as férias dos sonhos, que a gente consiga alcançar esses sonhos, esses nossos objetivos, que sejam de lazer, de trabalho, de negócio, mas que a gente consiga ver a nossa capa de revista aí no final do ano, né? Que a gente consiga ter orgulho daquilo que a gente conseguiu alcançar, né? Cada um com a sua realidade, cada um com os seus objetivos, mas que a gente tenha orgulho daquilo que a gente alcançou, né? Gente, eu tenho um sonho um pouquinho mais pra frente. Doceria da Bru, todo mundo vai lá, tá, gente? Que é uma fofa minha, que é minha filhotinha, que tá fazendo muito curso, e se Deus quiser, um dia ela vai ter a doceria da Bru, todo mundo vai lá, viu, gente? Assim que inaugurar, eu chamo todo mundo, tá bom? Esse é um sonho compartilhado, hein? Gostei, arrasou. Bom, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, né? Queria que vocês pensassem muito sobre isso, de ser a líder que o mundo precisa. Tem uma pessoa que acaba sendo uma inspiração para muitos empreendedores, que eu quero finalizar só com algumas falas dessa pessoa que são bastante motivadoras, mas que são bastante pé no chão também. Não é só papo de quem fala, é papo de quem faz também. Então, nesse videozinho curto, eu vou trazer essas falas dessa pessoa. Vamos ver se vocês vão saber pela voz quem é, ou pelo que ela está falando, que daqui a pouquinho eu revelo quem é. Mas eu acho que vocês vão já perceber quem que é. Conseguir crescer, porque sucesso ninguém tem, você está de sucesso, ninguém tem dinheiro, você está de dinheiro, ninguém tem emprego. Quando você descobre que você está, você precisa fazer cada dia mais bem feito para permanecer. Quando você acha que você tem, você não precisa fazer mais nada. Então, assim, mas por que o pessoal me pergunta muito, por que acha que eu consegui crescer, passar tantas barreiras? Eu fui criada para ser protagonista da minha vida. Então, assim, eu gosto de me perdoar, apesar de ser filha única, minha única coitada de mim. Ah, a professora judiou de você, peraí que eu vou ligar para a professora. Se eu chegava falando alguma coisa para a professora, ela fala, o que será que você fez que a professora não te ouviu? Então, sempre a solução estava dentro de mim, não estava no outro. O problema não era o outro, era a solução dentro de mim. O cérebro tem dois lados, de solução e de problemas. Tem gente que só tem problemas. Olha para uma planta e fala, essa planta vai morrer. Torce para os outros que dá certo, né? Eu sou uma pessoa que eu mais desenvolvi meus filhos, além da generosidade. Na minha casa, nunca nenhum filho sai da mesa sem dizer muito obrigada por tudo que está servindo. Nenhum filho acha que o dinheiro compra tudo para nada. Eles não saem nem de um local, de bar, de elevador, sem dizer muito obrigado ao motorista que levou. Porque a primeira coisa que eu aprendi no dinheiro não compra tudo. Além da generosidade, o que eu mais acho que a gente tem que ensinar para os filhos, porque a generosidade eles entendem o papel do mundo. Eles entendem, eles trocam de papel, e o vendedor aprende a fazer muito isso. A gente tem que aprender a capacidade. E eu aprendi que se eu quiser aumentar 1%, não funciona. Eu pensei uma noite inteira, falei, cheguei com o nosso senhor mais à frente. Eu quero pular para 10. Eu queria que pular para 10 com música, com tudo. Nós já estamos em 8% em 2 meses. Eu aprendi com o Peter Drucker, faça perguntas. E eu faço perguntas muito grandes. Os outros me acham um gênio. Primeira coisa, quando você vai fazer uma coisa diferente, as pessoas falam, não vai dar certo. Porque o que eu mais escuto, gente, é que a gente tem que sonhar grande. Mas o que eu mais escuto, e fluxo de caixa é a objetivo. E é só que a gente confunde as duas coisas. Tem pessoa que pensa pobre, age rico e fica devendo dos outros. A gente tem que pensar rico e agir de acordo com o bolso. E capital de giro não é lucro. Capital de giro é fluxo de caixa. Não se confunda para comprar automóvel, casa. Gente, pelo amor de Deus, para de falar que pessoas é difícil. Não é difícil, há uma solução. A gente tem que pegar o melhor das pessoas. Eu provei que uma mulher do interior pode vencer
sem abrir mão dos seus valores. Eu não tenho um pingo de vergonha, pelo contrário. Eu amo esse vídeo, eu amo a minha família, eu amo contar as histórias, porque eu já não vi dificuldade, das dificuldades da minha família. Eu acho que é isso que faz. Você não pode ignorar a tua história. A tua história faz parte de você. O líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode chegar. Pegue um talento positivo e trabalhe em cima do talento, não trabalhe em cima do negativo. Ache um talento das pessoas e trabalhe em cima do positivo. Porque sem pessoas nós vamos ter inovação e nós vamos ter atendimento. Só através dela. Acredite em vocês, gente. Se o negócio estiver dando certo, ou redesenhe ele, ou lá ele faz outro. O empreendedor precisa errar uma, duas, três vezes, não pode errar os mesmos erros. Ele pode errar, a gente tem que acreditar na gente. Acredite, os homens, não é pau que nasce todo com a retorno. Os homens mudam, as pessoas mudam quando pegam o líder que acredita que eles vão mais longe dos problemas. Todos os dias eu peço sabedoria, autoridade, justiça. Acredita em vocês, acredita na vida. Seja feliz. A gente tem que ser feliz. A felicidade está tão próxima. Eu acho que a pior coisa que tinha é quando a gente passa por uma doença e não era feliz e não sabia. A gente tem que ser feliz. Quem tem solução tem felicidade. Uma coisa muito séria, a saúde, né? Isso eu nunca tive que você comandar, mas o resto, você é o protagonista da sua vida. Você define o seu caminho antes de você chegar. Alguém sabe quem é essa pessoa? Não? Não tinha nenhuma dica, né? Sacanagem. Só a voz. Mas falou ali de empreendedorismo. É a Luísa, no Magalu, né? Depois que a gente vê, a gente já imagina ali, por que ela está falando de empreendedorismo, de errar, de começar no interior, né? Ela é uma pessoa aí que realmente a gente foi lá e fez, né? Então é uma mulher que construiu um legado gigantesco, né? Hoje uma das maiores empresas aí do país. E começou com nada, né? Então, acho que fica aí algumas frases interessantes de quem realmente foi lá e fez, de quem teve essa dedicação, essa mentalidade de crescimento, né? Que não tinha medo de errar, que a gente possa ser inspirado por essas pessoas, né? Assim como eu. Com certeza. Bom, dê o seu melhor todos os dias, mas lembre-se, essa frase também é bem legal. Dê o seu melhor todos os dias, mas lembre-se que o seu melhor não é o mesmo todos os dias. Todos os dias eu estou dando o meu melhor, mas tem dia que a gente acorda assim, nossa, o melhor que eu posso dar hoje é isso. Porque às vezes a gente não está tão bem, né? Tem questões que às vezes nos abalam. Então, o seu melhor, ele tem altos e baixos. Que a gente pelo menos consiga dar o nosso melhor todos os dias, dentro das nossas condições naquele dia, né? Porque afinal, somos humanas, né? Antes de serem líderes, antes de ser líder de si, líder dos outros, líder de equipe, a gente é humana. E a gente nem sempre consegue ser a melhor naquele momento, né? Bom, pessoal, obrigada pelo convite, né? Esse formato diferente aqui para mim, eu não estou acostumada, eu estou acostumada muito aí com atividade para a gente fazer, mas foi um belo aprendizado, a gente pode pensar em novas atividades aqui, com outras abordagens aqui para vocês. Vocês fiquem à vontade para trazer soluções, ideias para a Sala do Empreendedor, porque a gente pode pensar em novos formatos de capacitações, oficinas, cursos, né? Que eu acho que fazer atividades também pode fazer super sentido. O meu foco no Sebrae é marketing, então de repente a gente pensa aí para os próximos eventos, alguma coisa relacionada a negócios, que eu acho que também vai trazer muito aprendizado para vocês, tá?
E no mais, caso queiram tirar alguma dúvida, né, comentar alguma coisa, pegar o meu contato, vocês fiquem à vontade de botar aqui ao longo da noite, tá? Estou à disposição para o que vocês precisarem. Nosso exemplo tá aí, ó. Magalu começou o quê? Pequeno. Todo mundo começa pequeno. E a gente pode crescer. Então vamos começar, gente. Vamos se pedir. Isso. Pode. Pode. A gente começa pequeno e cresce. Então é um ótimo exemplo para nós, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Alice.